A Associação dos Juízes Federais lançou no Congresso Nacional a terceira edição da Agenda Político-Institucional da AJUF. Os temas na relação com o Legislativo são polêmicos neste ano, mas necessários para ampliar debates sobre assuntos que interferem na vida do brasileiro. Promover o diálogo. É a Agenda Político-Institucional da AJUF, na qual consta quais são as bandeiras que nós defendemos e aquelas que nós somos contrários. Eu tenho certeza que encontraremos, diante de vários pontos de vista, uma solução para esse país. Senão, cada um vai ficar puxando por um lado, cada um vai ter um ponto de vista diferente e não vai chegar em lugar nenhum. É preciso que a gente tenha essa abertura, essa franqueza em dizer que a gente está no mesmo lado. Dois poderes e poderosos pesos em decisões. A Constituição diz que os poderes são independentes, mas harmônicos também. Então, cada um tem o seu papel dentro da sociedade, mas deve exercer esse papel de forma harmônica com os demais. Diante de um país que enfrenta um futuro de obstáculos. O órgão judiciário, o órgão legislativo e o órgão executivo, que devem funcionar como a Constituição diz, harmonicamente. E se a resposta existe, a pergunta é essencial. É aí que entra a comunicação. E a agenda positiva busca aproximar esse diálogo com as instituições públicas. Uma agenda que traz a conversa necessária com os parlamentares. E a ideia da agenda, na verdade, é trazer à sociedade, aos parlamentares, aos demais poderes da República, Executivo e ao próprio Judiciário mesmo, as ideias da AJUF, as preocupações da AJUF, seja quanto a projetos legislativos, seja quanto a ações judiciais. E uma cartilha que mostra passo a passo o que a AJUF entende sobre cada medida de combate à corrupção em trâmite no Congresso Nacional. Este ano nós atualizamos a agenda com o projeto do abuso da autoridade, nós atualizamos a agenda, inclusive lançamos uma cartilha à parte tratando sobre as medidas contra a corrupção. Os juízes federais receberam o apoio de representantes de entidades ligadas ao Judiciário e ao Ministério Público. O Brasil vive momentos conturbados, por que não dizer, porque todos nós sabemos disso, mas os momentos conturbados muitas vezes servem para tirar da inércia. Então, nossa intenção é sempre que isso seja usado no momento de crise para o debate, para que todos nós juntos chegamos a uma conclusão do que fazer para o país melhor. A CONAMP está aqui para reafirmar parcerias. Nós apoiamos vários projetos da AJUF, temos pontos em comum, algumas poucas divergências, mas na maioria nós estamos unidos e devemos lutar, sempre eu digo isso na frente, pelo bem que há neste país. Cada palavra aqui diz respeito a temas que vão além do interesse associado apenas à magistratura. O trabalho da AJUF, o lançamento da agenda institucional para esse ano é de fundamental importância, ano das chamadas reformas. E eu digo chamadas reformas porque eu tenho algumas resistências e nós precisamos romper com essas resistências. E, por certo, a AJUF estará aqui para somar esforços conosco. Afinal, o espaço que propõe a lei também precisa ser aberto a quem aplica a lei. O que a magistratura e o Ministério Público têm de compromisso com o Parlamento? Compromissos naturalmente democráticos. E viabilizando esse contato aqui permanentemente na nossa agenda diária, a magistratura e o Ministério Público dizem quais são seus compromissos com o país e com a sociedade. Momento para reconhecer que a Justiça Federal tem a missão coletiva pelo país e uma forte luta pelas iniciativas que adota. A reforma do processo penal também é um destaque que nós colocamos que está na ordem do dia. A reforma do Código de Processo Penal, e nós temos uma comissão na AJUF tratando sobre esse assunto. Essa terceira edição tem 120 páginas. As primeiras trazem as propostas em trâmite no Congresso Nacional. Nós estamos muito preocupados com essa reforma da Previdência. Tornou-se hábito agora, pelo menos a partir de 1998, essa reforma contínua das questões previdenciárias. Houve em 98, houve em 2003, 2005, agora se tenta mais uma vez. Ou seja, realmente as reformas não estão resolvendo a situação, estão gerando muita insegurança. Alguns assuntos são delicados e de grande repercussão, que estão nas mãos do Legislativo. Algo que vai além de uma opinião. As palavras mostram o que a associação pensa
e por quê. É também uma orientação para os nossos colegas juízes federais ao se pronunciarem ou ao se interessarem por algum desse tema. Já tem a orientação da AJUF. Qual é a posição da AJUF sobre esses temas? Apresentação de projetos, sugestões, participação em audiências públicas. Existem projetos de lei que são de iniciativa da própria AJUF, como a modificação dos prazos processuais do juizado, que hoje eles são contados de acordo com o que diz o Código de Processo Civil, que são em dias úteis, e a proposta da AJUF é de que eles passem a ser contados por dias corridos. Essa é uma posição que a AJUF defende e foi um projeto de iniciativa dela. Assim, a magistratura contribui com ideias e posições devidamente fundamentadas. A democratização do judiciário, que hoje o judiciário é o único poder no qual os seus membros não participam da composição da mesa diretora. Então a mesa diretora ela é eleita entre os desembargadores mais antigos, mas os juízes de primeiro grau, que são os interessados, eles não participam. Então nós estamos também lutando por essa democratização do judiciário. Assuntos como a competência da Justiça Federal em casos de acidente de trabalho envolvendo órgãos ligados à União. Hoje a Justiça Federal é bastante interiorizada, não há mais porque o benefício, por ser decorrente de um acidente de trabalho, benefício previdenciário, ser julgado na Justiça Estadual. As empresas federais de economia mista também estão em pauta. Na verdade, elas seriam julgadas pela Justiça Federal, ou seja, se equipara, as empresas estatais são equiparadas para fins de competência. E o posicionamento da AJUF sobre a PEC 62 de 2015, sobre a desvinculação remuneratória? Nós entendemos que para manter essa unicidade não pode haver critérios diferentes de revisão vencimental. O tempo de serviço no mercado de trabalho é importante para você? Em qualquer profissão que nós vemos aí, do próprio executivo, do legislativo, em todas as áreas, inclusive do próprio judiciário, há uma valorização pelo tempo. Todo mundo quer ser valorizado pela própria experiência profissional, não é mesmo? Eu acho que quanto mais tempo uma pessoa desempenha numa determinada empresa, numa determinada repartição pública, ela normalmente é valorizada, ela vai galgar degraus maiores. Na Justiça Federal, isso não é diferente. A PEC 63, que é a PEC da valorização do tempo de magistratura, nada mais é do que a retomada de algo que existia até 2005, que era o adicional de tempo de serviço. Por isso, a proposta que garante a valorização por tempo de magistratura é apoiada. Quanto mais tempo ele ficou na magistratura, é justo que ele receba uma melhoria na sua carreira com relação a isso. A PEC 287 da reforma da Previdência não poderia ficar de fora. E adivinha, como a AJUF avalia essa proposta? A pessoa trabalha e acabe sua vida sem gozar esse direito da aposentadoria que contribuiu por muito tempo. Muitos de nós começamos a contribuir, não na magistratura, mas em outras atividades, com 18, 20 anos. A associação enxerga os contras nessa história. A mudança sem fim de regras para a aposentadoria torna difícil essa previsão de quando vai se aposentar, como vai se aposentar e se é que vai se aposentar. Há ainda opiniões sobre outros projetos, como o do Registro Civil Nacional. O PL 280, que altera a lei de abuso de autoridade e pode criminalizar a atuação do juiz. O projeto que trata da ampliação dos tribunais. Nós precisamos ter regras claras e que não mudem toda hora, ou que se mudem, preservem os direitos, as expectativas daqueles que estão aguardando. Deixar claro o que a AJUF pensa sobre tudo isso oferece vantagens. Torna a associação ainda mais atuante e transparente e faz valer o direito à democracia.